Graça e paz, irmãos. Amém? Na graça de Deus, estamos mais um dia, unidos. Vamos estudar, queridos, hoje a Bíblia Sagrada, em 1 Samuel, capítulo 2. Nosso estudo hoje é 1 Samuel, capítulo 2. E se Deus der graça, lá para 2033 nós vamos concluir o estudo da Bíblia toda. Amém, irmãos? Animados no Senhor. Vamos ler então? 1 Samuel 2. Diz assim, 1 Samuel 2. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca dilata-se contra os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, não há outro além de ti, rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras altivas, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, pois o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todas as ações na balança. O arco dos fortes está quebrado, mas os fracos são cingidos de força. Os que eram fartos se alugam por pão e deixam de ter fome, os que eram famintos. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraquece. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abate e também exalta. Levanta o pobre do pó, e do monte de cinzas ergue o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar um trono de glória. Pois o Senhor são as colunas da terra, assentou sobre elas o mundo, ele guarda os pés dos seus santos, mas os ímpios emudecem nas trevas. Não é pela força que prevalece o homem, os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus troveja contra eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá para sua casa, mas o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eram os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Ora, o costume desses sacerdotes para com o povo era que, oferecendo a alguém um sacrifício, estando-se cozinhando a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes na mão, enfiava-o na travessa, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo que o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote. Ele não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se lhe respondia o homem: queime-se primeiro a gordura, depois tomarás o que quiseres. Então ele lhe dizia: não, hás de dá-la agora, senão eu a tomarei à força. Era muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, pois desprezavam a oferta do Senhor. Samuel, porém, ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e anualmente a trazia quando o seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: o Senhor te dê descendência dessa mulher, em lugar do filho que pediu e entregou ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. E o Senhor abençoou Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Ora, Eli, que já era muito velho, ouvia tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e de como tinham relações com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Então ele lhes disse: por que fazeis tais coisas? Ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, não é boa a fama que ouço entre o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas não deram ouvidos à voz de seu pai,
porque o Senhor os queria matar. E o menino Samuel crescia em estatura e em graça diante do Senhor e dos homens. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à família de teu pai, estando eles ainda no Egito, sob o domínio de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para o sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. Também dei à família de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei se fizessem na minha morada? Por que honras teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, eu tinha dito que a tua família e a linhagem de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, mas os que me desprezam serão desprezados. Vem dias em que acabarei com a tua força e a força da tua família, para que não haja mais velho algum em tua família. E verás o aperto da morada de Deus. Embora o bem será feito a Israel, não haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem da tua linhagem, que eu não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. O que sobrevirá a teus dois filhos, a Ofni e a Finéias, te será por sinal. Ambos morrerão no mesmo dia. Eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que está no meu coração e na minha mente. Eu lhe edificarei uma casa duradoura, e ele andará sempre diante do meu ungido. Então, todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e implorará: nomeia-me algum cargo sacerdotal, para que possa ter alguma coisa para comer. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estudar a tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, e pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude a meditar, a tirar deste texto lições para a nossa vida. Muito obrigado mais uma vez, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, queridos, ler então dentro desse estudo, sabendo os irmãos que, na verdade, os 11 primeiros versículos que nós acabamos de ler, poderíamos ter estudado eles junto com o capítulo 1, né, uma sequência falando já do nascimento de Samuel, e aí nós entramos hoje estudando a oração de Ana em gratidão a Deus, né, exaltando ao Senhor pelo filho, né, que Deus havia dado a ela. Então a gente poderia ter estudado junto, mas como é de costume, sempre no primeiro capítulo eu trago aqueles assuntos relacionados ao livro, que na verdade tomou muito tempo nosso, tá? Hoje, então, nós vamos ver esses dois assuntos, queridos, que estão neste capítulo 2. A oração de Ana, e vamos também, né, meditar sobre a impiedade dos filhos de Eli, né? Então, notamos que Ana regozijou-se e louvou a Deus por Deus tê-la atendido, né? Esses primeiros versículos traz para nós o louvor, né, que na verdade poderia ter sido cantado por ela, né, poderia ter sido cantado por Ana. Então Ana está ali regozijando-se, louvando a Deus, porque Deus atendeu ela, quando ela fez um pedido a Deus, né, de um filho, Deus lhe atendeu. Então aqui agora ela está regozijada, alegrando-se na presença do Senhor. E note bem, irmãos, que isto aqui é um contraste, né, quando nós vamos relacionar com a visita anterior que ela fez a Siló, né? A visita anterior que ela fez, no capítulo 1 está relatado, e nós estudamos na semana passada, ela chega naquele lugar, né, para o marido dela oferecer o sacrifício anual, ela é humilhada pela outra mulher do esposo dela, que chama Penina. Ela é humilhada por essa mulher, porque ela não podia dar à luz,
e ao passo que a outra mulher tinha filhos, né? Então ela era humilhada. Então, no capítulo anterior, o contraste é muito grande. Ali ela estava humilhada, abatida, ao ponto dela ter orado. Diz a palavra de Deus no capítulo 1 de 1 Samuel, versículo 10, que ela orou com amargura de alma e chorou muito diante do Senhor. Então, no capítulo anterior, ou melhor dizendo, né, dentro do contexto que nós acabamos de ler, no ano anterior, né, na visita anterior dela a Siló, ela só chorou amargamente, né? Ela era uma mulher ferida, machucada, uma mulher que estava sofrendo muito. E hoje, no capítulo 2, a gente vê que quando ela está aqui agora entregando o filho dela para ficar ali em Siló, no templo, servindo a Deus junto com o sacerdote Eli, agora a mulher está alegre, regozijando-se e louvando a Deus pela bênção que ela recebeu. Então, queridos, isso aí serve para nós de muita lição. Quantas vezes a gente não consegue entender que tem um tempo de luta, um tempo de choro, um tempo de busca, um tempo de orar como Ana orou de amargura de alma. Só que nós hoje precisamos aprender uma coisa, é que de fato a palavra de Deus não mente, não erra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. A gente só precisa pedir a Deus força para vencer o momento da luta, o momento do choro, que nós vimos, né, no capítulo anterior. Então, Ana amargamente orou ao Senhor. Agora a oração de Ana não é uma oração de amargura de alma, é isso que eu queria deixar claro para os irmãos. Agora existe um contraste muito grande, porque a oração dela aqui é uma oração de alegria, de gozo. Veja bem, eu separei ali alguns itens nesta oração dela, né, nesta oração até o versículo 10, ela já começa exaltando a Deus pela salvação, né? Ela exalta a salvação que vem de Deus. A minha boca dilata-se contra os meus inimigos, porque, diz ela no versículo 2, a última parte, me alegro na tua salvação. Então a mulher que chorava, orando amargamente, na outra vez que ela visitou Siló, agora ela está falando que eu me alegro na tua salvação. Então ela começa a exaltar de Deus a salvação, depois ela exalta a santidade de Deus, versículo 2, olha, não há santo como é o Senhor, não há outro além de ti. Depois ela vai exaltar a sabedoria de Deus no versículo 3, diz assim, não multipliqueis palavras altivas, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, pois o Senhor é o Deus da sabedoria. Então olha bem, ela exalta a salvação que vem de Deus, exalta a santidade de Deus, exalta a sabedoria de Deus. Depois o versículo 8 é repleto de exaltação à graça de Deus, né? A graça de Deus que pega o homem e levanta o homem, exalta o homem. Olha o que diz o versículo 8, o que o Senhor, versículo 7 e 8, o Senhor empobrece e o Senhor enriquece, abate e exalta. E o 8 diz assim, levanta o pobre do pó e do monte de cinzas, ergue o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar um trono de glória, pois do Senhor são as colunas da terra, assentou-se sobre elas o mundo, assentou sobre elas o mundo. Então aqui ela está exaltando a graça do Senhor Deus, aquela graça que exalta. Pode ser que a sua tradução aí está um pouco diferente. A minha está escrito, levanta o pobre do monte de cinzas e ergue o necessitado. Tem uma tradução que fala, levanta, né, o pobre do monturo, né, do pó. O seu monturo também? Então é só a minha traz mais claro, né? Faz que, diz a minha palavra, a minha Bíblia, que levanta o pobre do pó e do monte de cinzas ergue o necessitado. Então aqui está expressando ela, né, exaltando a graça de Deus. E depois vai terminar essa primeira parte, né, no versículo 10, ela está exaltando o julgamento que vem do Senhor. O versículo 10 diz assim, os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará eles, o Senhor trovejará contra eles, o Senhor julgará as extremidades da terra. Aí ela exalta, né, o julgamento do Senhor. Então, queridos, olha que oração que ela faz aqui. Se você for comparar esta oração do capítulo 2 com a oração que ela fez no capítulo 1, você vai ver que ela é muito contrastada. Porque no capítulo 1 a Bíblia diz que ela orava de
tal maneira, com toda a força que tinha na sua alma, versículo 3 do capítulo 1, diz que Ana só falava no coração, e os seus lábios se moviam, mas ninguém ouvia sua voz. Olha bem, uma oração de quebrantamento, que ninguém nem ouvia a voz. Agora a gente vê a mulher com alegria, louvando a Deus, exaltando, glorificando, né? Amém, queridos? Na verdade é que há um tempo para tudo, né? Há um tempo para todo o propósito de Deus, e nós precisamos entender. Se a gente fosse contextualizar, irmãos, o que o mundo vive hoje, que a igreja está vivendo no mundo hoje, a gente está vivendo um momento de buscar a Deus, né? Quebrantar o coração diante de Deus, clamar, orar, buscar de fato a face do Senhor. Fizemos já vários jejuns, a nossa igreja está envolvida, né? Oração às 18 horas, jejum até o meio-dia. Algumas pessoas deram os seus nomes para participar. Estamos vivendo um tempo de quebrantamento, de orar e de buscar a Deus. Domingo passado teve um jejum no Brasil inteiro, né, irmãos? O Brasil inteiro jejuou, né? Mas sabe o que eu tenho percebido? É que Deus está querendo trabalhar no nosso coração muitas coisas, e é necessário passar por esse momento de tanta luta, de tanta dificuldade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Se você for pensar, já que nós estamos num estudo bíblico, agora eu vou te fazer uma pergunta, tá? Se a gente fosse pensar, nós estamos hoje em qual momento, se comparado com a vida de Ana, no capítulo 2. Capítulo 1, Ana orou amargamente, humilhando-se diante do Senhor. Já no capítulo 1, tá? Agora no capítulo 2, ela exalta e glorifica a Deus, porque Deus deu para ela aquilo que ela pediu. Vocês acham que nós estamos em qual das duas situações? Do capítulo 1, de orar e buscar amargamente, ou do capítulo 2, de exaltar e glorificar a Deus, porque Ele já nos deu a bênção está aí. O que vocês acham? 1 ou 2? Exatamente, isso é muito importante para nós, irmão. Olha que eu não programei esse estudo, a gente estuda na sequência. Nós estamos no capítulo 1 de 1 Samuel. A igreja, eu e você, está na hora de orar e humilhar diante do Senhor, né? Ana orou e humilhou e chorou amargamente, buscando um filho. Nós estamos orando, chorando amargamente, querendo o quê? Vitória sobre esta pandemia que está assolando o mundo. Então a gente precisa compreender bem o tempo e o modo, de entender bem em qual momento nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento de clamar. Ah, pastor, mas nós já estamos jejuando durante o mês inteiro e orando às 18 horas, e domingo passado todo mundo parou para jejuar. Foi pouco. O vírus está aí trabalhando, não podemos baixar a guarda. Por quê? Porque existe um tempo, irmãos, de buscar a Deus, de humilhar e tal, para um propósito específico, né? No nosso estudo aqui, Ana queria um filho, ela fez por isso. Agora, existe um tempo, né, também de nos alegrar. O tempo de hoje é de buscar a Deus, buscar ao Senhor e pedir ao Senhor que repreenda a fúria do inimigo, repreenda toda a doença, toda a enfermidade, todo o mal, guarda-nos de fato e nos livra. Esse é o tempo, querido, de clamar e buscar a face do Senhor. Então eu só fiz essa pergunta para a gente tentar entender, né, esses dois momentos da vida de Ana, no capítulo 1 e agora no capítulo 2, momento de busca nós estamos. E com certeza, aí eu te peço para ter fé junto comigo, né? E eu tenho certeza que muito em breve vamos estar na mesma situação que Ana no capítulo 2, amém, queridos? Vamos estar louvando e glorificando, exaltando ao Senhor, porque a vitória foi concretizada, né? Nada nos impede de hoje louvar, exaltar e glorificar o Senhor pela vitória que teremos, mas ela ainda não se materializou, por isso não podemos baixar a guarda, temos que continuar no mesmo propósito, tá bom? Bem, agora, esse texto, na verdade, capítulo 2, ele começa falando de Ana, né? Depois vai falar da maldade dos filhos de Eli, depois vai falar de Samuel e sua família, depois vai falar da maldade, né, de Eli, especificamente, que não tratou com seus filhos da maneira como Deus queria, depois volta a falar bem de Samuel, e depois vai falar outra vez do juízo de Deus, né? É o profeta, o homem de Deus, falando do juízo de Deus sobre Eli e sua família, e depois encerra outra vez ele com Ana, se alegrando diante do Senhor e se apresentando a criança. Então, ao mesmo tempo que nós vimos Ana alegre, ali satisfeita, louvando e glorificando ao Senhor, agora nós vamos ver a Bíblia relatar que, por outro lado, os filhos de Eli eram maus. Irmãos, eles eram muito maus, os filhos de Eli. No versículo 12 diz assim: e eram os filhos de Eli filhos de Belial,
não conheciam ao Senhor. Eu não sei se tem alguém que tem uma tradução diferente aí. A minha diz que é filho de Belial, que na verdade, entre muitas traduções, entre muitos significados, ele era mau perante o Senhor, né? Filho do mal, filho do inimigo, na verdade, os filhos de Eli eram. Mas eu quero que vocês prestem atenção, irmãos, já que estamos no estudo, nesse versículo 12. Eram os filhos de Eli, filhos de Belial, e eles não conheciam o Senhor. Agora eu quero que vocês pensem comigo uma coisa. Como pode os filhos de Eli, filhos do sacerdote Eli, que eram sacerdotes, que serviam ali no santuário, a Bíblia diz que eles não conheciam o Senhor? Irmãos, a tribo de Levi foi escolhida para o serviço do Senhor, a descendência de Arão foi escolhida, então eles eram na verdade mestres da lei, eles eram mestres da lei de formação, de berço, de chamado de Deus, e aqui o versículo 12 diz que eles eram sacerdotes, mas eles não conheciam o Senhor. Então, queridos, olha como é importante a gente conhecer o Senhor. Não adianta, queridos, se o pai Arão, não adianta se os antepassados eram tementes a Deus, não basta a gente conhecer a lei, conhecer a palavra teoricamente, mas viver uma vida desregrada, uma vida de pecado. Esse versículo 12 que diz que eles eram maus e não conheciam o Senhor, me chamou a atenção, porque eles eram mestres da lei, os sacerdotes, eles entendiam, os sacerdotes determinavam até mesmo se uma pessoa estava livre de uma lepra, livre de uma doença, estava limpo, estava imundo, eles eram conhecedores da lei de Deus, mas aqui está dizendo que ele não conhecia Deus. Então, irmão, eu e você, talvez possamos entender bem da Bíblia, mas podemos ainda assim não conhecer o Senhor. Está vendo como é que a coisa é séria? E me chamou muita atenção isso, tá, irmãos? Então eles eram maus. E a Bíblia começa relatando algumas coisinhas que eles faziam erradas, tá? Entre elas, eles escolhiam e queriam qualquer pedaço, qualquer parte do sacrifício, quando na verdade eles tinham direito ao peito e à coxa direita do sacrifício. Eu coloquei o texto de Levítico ali, só para os irmãos que quiserem olhar, se os irmãos puderem dar uma olhadinha lá, volta lá em Levítico capítulo 7, versículo 34, entre outros, né? É aqui um texto que vai falar sobre o direito que os sacerdotes tinham, né, na parte da oferta, do sacrifício. Olha o que diz, Levítico 7, 34. Essa parte do texto vai falar sobre as porções que eram do sacerdote. O peito movido e a espádua alçada, tomei dos filhos de Israel, do sacrifício, das ofertas pacíficas, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por direito perpétuo dos filhos de Israel. Então esta era a parte. Todo sacrifício que chegasse, irmãos, sacrifício pacífico, como nós estamos vendo aqui, eles tinham direito à coxa, né? Eles tinham direito ao peito e à coxa direita. Mas só que o texto que nós acabamos de ler diz que eles eram tão maus que eles pegavam um garfo de 3 pontos, fincavam lá na panela, fincava lá, onde tivesse, e arrancasse. O que arrancava era deles, sendo que eles tinham direito a essas duas partes. Olha a insatisfação que aqueles meninos tinham e a falta de zelo com aquilo que Deus mandou. E aí, isso desagradou a Deus, eles pegavam qualquer parte, e além de pegar qualquer parte, eles ameaçavam. Eles diziam, olha, se você não der, diz o versículo 16, eu tomarei a força. Eu tomarei a força. Com todo respeito por todas as igrejas e todos os grupos, mas, queridos, o sacerdote tem que se contentar com aquilo que Deus deu a ele. Amém, igreja? Tem que se contentar. Hoje a gente vê uma ganância muito grande para comer, né? Para comer as ofertas que as pessoas dão ao Senhor, sacrificam ao Senhor, quando na verdade, querido, Deus separou uma parte, essa é de vocês. E vamos ser sinceros, os irmãos, eu não sei se tem algum açougueiro aqui, ou já teve algum açougueiro, né? Veja bem, o peito e a coxa não é uma parte bem carnuda, não é? O peito e a coxa é bem carnuda, né? Então, olha bem, de um cordeiro, de uma ovelha, de um boi, né? É muita carne, querido, é uma parte boa, não é a canela, né? Não é a canela do animal, não é a asinha da ave, gente, é o peito e a coxa. O camarada, o sacerdote, irmãos, aqui, os filhos de Eli,
que estavam insatisfeitos e queriam mais e ainda pegar força. Havia um ritual de queimar a gordura, e aqui diz o versículo 16, que se a pessoa falasse, vamos queimar a gordura, depois você pega a parte que você quiser, eles falavam, não, se você não der agora, nós vamos queimar, nós vamos pegar força. Então, se você notar, a Bíblia parece, irmãos, que ela foi escrita ontem, parece, não é assim? Quando a gente faz essa comparação da oração de quebrantamento de Ana no capítulo 1 e depois a oração de louvor no capítulo 2, a gente pega isso agora e faz uma comparação com o nosso momento de oração no mundo e no Brasil inteiro e encaixa direitinho. E agora a gente vai ver essa lição bonita aqui dos filhos de Eli, e a gente também pode aplicar isso para nós. Cabe ao sacerdote, ao líder religioso, ao homem que serve na obra, ele é digno é obreiro do seu salário, mas ele tem que se contentar com aquilo que Deus lhe está dando. Os filhos de Eli, um dos pecados que desagradava a Deus era esse, tá? De querer comer, pegar a parte, né, das ofertas, além do que Deus tinha dado. Deus deu o peito e a coxa, eles queriam outras partes, né? Outro também fazia, isso desonrava a Deus, tá, irmãos? Vale lembrar, verso 17, diz assim, era muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, pois desprezavam a oferta do Senhor. Olha qual o tratamento de Deus, quando um homem de Deus, um sacerdote de Deus, despreza as ofertas, né, que o povo leva até diante do Senhor. E eu quero que você tire suas conclusões, tá? Se nós aqui da igreja estamos fazendo certo, enfim, se outras igrejas estão fazendo certo, para que a gente aprenda, né, a trabalhar dentro do propósito de Deus, né? Ao passo, irmãos, aí a Bíblia vai falar agora de Samuel, interrompe, né, falar dos filhos de Eli e volta a falar de Samuel. Samuel e sua família, por outro lado, eram abençoados pelo Senhor. Verso 18 ao 21 vai mostrar. Ele para de falar da maldade dos filhos de Eli no verso 17 e já entra falando de Samuel. Samuel, porém, ministrava perante o Senhor com a estola sacerdotal. Sua mãe levava uma túnica pequena para ele todo ano, né? Porque ele ficou lá. Assim, a família era abençoada. O Senhor abençoou Ana, deu a ela mais filhos e filhas. Está vendo? Interrompe o texto para falar grandes coisas na vida de Samuel e de sua família. E aí o texto vai voltar a falar outra vez da maldade da família de Eli, né? Aí fica assim, entrelaçado, fala o bem da família de Samuel, a maldade da família dos filhos de Eli, depois fala o bem da família de Samuel e agora a maldade de Eli. Veja bem, irmãos, os filhos de Eli, além de comer, né, de escolher para eles as partes do sacrifício que Deus não havia dado, os filhos de Eli também adulteravam com as mulheres que ficavam ali na porta do templo. Verso 22 diz assim, ora, Eli, que já era muito velho, ouvia tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel e de como tinham relações com as mulheres que serviam na porta da tenda da congregação. Então esses meninos, além do mais, também cometiam pecados na área sexual. E o pior é que Eli, o pai deles, sabendo disso, não tomava uma atitude enérgica. É uma pena que o nosso tempo, né, irmãos, é contado. Mas aqui a gente vê o que Deus faz com uma família inteira, porque um pai não repreende seus filhos da maneira que Deus esperava. Então nós que somos pais aqui, a gente tem que tomar muito cuidado. Nós não podemos deixar nossos filhos de asa solta por aí, pensando que cada um que se dane, ele é de maior, ele se vira. Não, queridos, os filhos de Eli fizeram algo errado e o Senhor agora vai cobrar do pai. O pai tem autoridade sobre os seus filhos, sobre as suas filhas. Deus deu para nós essa autoridade e a gente precisa tomar este papel dentro de casa de autoridade, né? Olha bem o que a Bíblia vai dizer então de Eli que não tomava atitude enérgica. Verso 23, então Eli disse para os seus filhos, meus filhos, por que vocês fazem essas coisas? Estou ouvindo de vocês coisas muito más. Verso 24, não, meus filhos, não é boa a fama que eu estou ouvindo entre o povo do Senhor. Verso 25, pecando o homem contra o próximo, os juízes julgarão, mas pecando o homem contra o Senhor, quem vai interceder por ele? Aí o versículo 25 termina dizendo, mas eles não davam ouvidos a seu pai, porque o Senhor os queria matar. Está vendo, querido? Então, para e pensa. Aí depois agora Deus lá na frente vai falar o que Deus vai
pretende fazer com Israel, e vai fazer, aliás, com a família de Eli, por causa desse pecado. Aí o texto interrompe, e o verso 26 vai falar bem de Samuel. O 26 vai dizer: e o menino Samuel crescia em estatura e graça diante do Senhor e dos homens. Vamos lá, quem é estudioso da Bíblia aí, por acaso poderia me dizer qual outra pessoa que a Bíblia diz que, assim como Samuel, crescia em estatura e em graça diante do Senhor e dos homens? Quem lembra? Fala alto, não fica com vergonha não. Jesus. Eu fiz questão de notar. Aqui essa referência eu ouço lá em Lucas, nós vamos ouvir falar a mesma coisa, que Jesus crescia em graça, estatura, né? Crescia em graça diante dos homens, diante de Deus, diante dos homens. Olha que palavra. Então esse versículo 26 muda todo o assunto para falar bem de Samuel. Mas logo em seguida, irmãos, o 27 para baixo, vai mostrar para nós o que Deus fala que vai fazer com Eli e com a família dele. Lembrem-se, queridos, porque Eli, o pai, não regulou os seus filhos, deixou os filhos fazer essas coisas erradas. Tem umas palavras aqui muito duras, muito fortes. Verso 27, então chega um homem de Deus lá e fala assim: olha ali, assim diz o Senhor. Verso 27, eu não me manifestei na verdade à família de teu pai, desde o Egito, né? Escolhi todos eles, a sua família dentro da tribo de Israel para ser sacerdote, para queimar incenso e tal. Vai falando assim, né? Também dei à tua família, à família de teu pai, todas as ofertas queimadas. Agora veja o verso 29. Por que vocês pisam os pés, os sacrifícios e as minhas ofertas cereais que eu ordenei que fizesse na minha morada? Verso 29 continua dizendo: por que honras teus filhos mais do que a mim? Olha, mãe querida, isso me chamou a atenção demais. Aqui Deus está chamando a atenção de Eli, falando: por que você honra os seus filhos mais do que a mim? Agora, me ajuda a pensar aí. Quando fala, por que você honra os seus filhos mais do que a mim? Honrar aqui nesse texto quer dizer o quê? O que Eli fazia, irmãos? Que Deus está dizendo que ele honrava mais os filhos do que a ele. Aí você já viu na Bíblia. Eli permitia que os seus filhos pecassem. Ia lá só falar: meu filho, não faz isso, não está bom. Deus esperava algo mais dele. Então, quando a gente começa a aprender o modo como Deus age, o que Ele espera dos homens e das mulheres de Deus, a gente começa a entender o que Deus espera de nós. Está vendo? Por que você honra mais os teus filhos do que a mim? Olha que palavra pesada no versículo 29. Para tu e eles vos engordardes do principal das ofertas do meu povo. Olha que palavra pesada, irmãos, está vendo? E esse profeta está dizendo isso tudo, né? Esse homem de Deus está dizendo isso tudo. E aí vai continuar dizendo ainda, no versículo 30, olha bem o que diz o versículo 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade eu tinha dito que a tua família e a linhagem de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, mas os que me desprezam, serão desprezados. Presta atenção num outro princípio aqui, irmãos. Tem gente que fala por aí que Deus promete, Ele cumpre, que Deus fala que vai fazer e Ele faz. Mas aqui eu queria que você entendesse que Deus falou que ia fazer, mas agora Ele falou: eu volto atrás e não vou fazer o que eu falei. Existe muito ensino errado, muito errado mesmo por aí, de Bíblia. Esse negócio é muito comum, falar que não, Deus falou e vai fazer, Deus pôs a unção sobre uma pessoa, então a pessoa morre com aquela unção. Cuidado, eu acabei de ler, se você acompanhar no versículo 30 na sua Bíblia, você vai ver que Deus vira e fala assim: na verdade eu tinha dito que a tua família, olha bem, e a tua linhagem de teu pai, andariam diante de mim perpetuamente, mas agora, diz o Senhor, longe de mim fazer isso que eu falei que eu ia fazer, porque os que me honram, honrarei, mas os que me desprezam serão desprezados. Então, querido, aquele negócio ali, salvo uma vez, salvo para frente, para sempre, aquele negócio que a unção está sobre mim, não vai sair, eu posso viver por aí fazendo besteira e coisa errada, mentira do diabo para te enganar. Deus acabou de voltar atrás. Mas por que Ele voltou atrás, irmãos? Ele voltou atrás porque, na verdade, Eli e sua casa não foram fiéis ao Senhor. Então, você precisa aprender a ser fiel a Deus, se você quer que a Deus cumpra aquilo que Ele disse, né? Que faria, tá bom? E aí, então vai. Agora, quando Ele fala longe de mim,
porque os que me honram, honrarei, e os que me desprezam serão desprezados. Eu também tiro um outro lado bom. Deus está falando aqui, os que me honram, eu honrarei. Então, querido, se você quer ser honrado e honrada por Deus, aqui está uma chave, um segredinho, honra a Deus. Porque ele acaba de dizer assim, porque os que me honram, eu honrarei. Então, se você quer honra, honra a Deus, e Ele vai te honrar. É uma chave, é um segredozinho, né? Que está claro, mas a gente nem sempre vê, tá, irmãos? Então, queridos, aí a palavra de Deus está dizendo, então, que Deus tomaria o sacerdócio da família dele, e que ia destruir toda a família dele, irmãos, em tenra idade. Eles iam viver pouco tempo, né? Iam morrer novos, né? Aí isso tudo nós vamos ver nos versículos seguintes, sendo que no 33 é que vai dizer mais claro ainda que eles iam morrer novo. Olha, o homem da tua linhagem que eu não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. O que quer dizer morrer na flor da idade? Morrer novo, tá? Morrer novo. Veja que Deus falou que ia fazer isso. Então, tá vendo, queridos? O que Deus faz quando um homem não honra o Senhor, escolhe desprezar o nome do Senhor, tá bem? Então, assim, querido, nós podemos concluir este capítulo, né? Vai encerrar mostrando para nós assim, versos 35 e 36. Suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que está no meu coração e na minha mente. Eu lhe edificarei uma casa duradoura, e ele andará sempre diante do meu ungido. Então todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele por uma moeda de prata, por um bocado de pão, e implorará: nomeia-me algum cargo sacerdotal, para que eu possa ter alguma coisa para comer. Veja bem, uma família de sacerdotes, que é desarraigado do sacerdócio, que ia chegar ao ponto de pedir um trabalho no santuário, na tenda da congregação, para que ele pudesse ter alguma coisa para comer. Lembra-se que a família dele roubava as partes do sacrifício, né? Eles tinham direito à coxa e ao peito, e eles pegavam qualquer uma. Agora Deus disse que eles iam correr atrás para ter algo para comer. Então, queridos, o que nós podemos concluir? Pelo menos é o que eu estou concluindo, cada irmão tem direito de concluir, né? Da maneira como ele estudou e entendeu. Eu concluo que Deus honra aos que o honram, mas Deus despreza aos que o desprezam. Está no verso 30. Concluo também entendendo que não devemos honrar nossos familiares mais do que a Deus, porque isso aborrece grandemente ao Senhor. Não, querido, não honre sua família mais do que a Deus. É outra coisa errônea que estão ensinando por aí. Estão ensinando por aí, primeiro Deus, depois a família e depois a igreja. Onde arrumaram isso? É primeiro Deus, em segundo Deus e em terceiro Deus. Tudo fica de fora. Não existe essa ordem. Primeiro Deus, depois a família, depois a igreja. Joga a igreja lá para o final. É primeiro Deus, segundo Deus e terceiro Deus. Todas as outras coisas, querido, elas não têm sentido. E aqui no texto de Eli, eu quero que você leia em casa. Deus tirou o sacerdócio da família de Eli, porque ele honrou mais os filhos dele. Está vendo? Tem que honrar Deus acima de todas as coisas. É o que a palavra nos orienta. Só que esse pessoal ensinou tudo errado. Esse pessoal colocou a coisa toda fora de ordem. E vou te dizer um detalhe. Se nós honrarmos a Deus, nossa família vai vir toda para Deus também. Essa teoria, primeiro Deus, depois família, depois igreja, isso não existe nem aqui nem na China. Traz a família toda para Deus e Deus vai honrar. Porque aqui está dizendo muito claro, porque Eli honrou mais os filhos do que a Deus, Deus foi e cortou do sacerdócio. E tem muitos de nós que estão honrando mais família do que Deus. E aí não temos de Deus aquilo que Ele tanto promete para as nossas vidas. Amém, queridos? Pesado, né? É duro, mas eu quero que depois que você lê o texto lá com calma e preste muita atenção nos versículos 30 para baixo, você vai ver que Deus chama a atenção com muita força de Eli e declara para ele que Deus não estava agradando nem um pouco das atitudes dele. Amém, queridos? Amém? Assim nós encerramos então este capítulo, e se Deus der graça, semana que vem vamos estudar o capítulo 3, que vai falar do chamado de Samuel. É muito bonito, né? O chamado de Deus para a vida de Samuel. E quero pedir também aos irmãos, viu, irmãos, vocês que não se inscreveram ainda no nosso canal do YouTube,
digita lá youtube.com, né? barra Rede Vibne, tudo junto, e inscreva-se. Quando nós conseguirmos 1000 inscritos, nós vamos poder fazer transmissão de telefone móvel. É mais fácil, é mais tranquilo, né, fazer essas transmissões do que fazer com computador, como nós estamos fazendo aqui na igreja. Então, se você puder, que não se inscreveu ainda, inscreva lá no nosso canal, no canal da igreja, em nome de Jesus. Amém? Oremos. Obrigado, Pai, bendito é o teu nome, te agradeço por essa linda oportunidade e peço que o Senhor nos leve em paz, guardados pela tua mão poderosa. Eu sei que o Senhor está trabalhando no nosso coração, nós pedimos a ti a vitória, Pai, mais uma vez, dá-nos vitória sobre este vírus, sobre as dificuldades políticas e administrativas que estamos vivendo. Em nome de Jesus, o mundo todo, Pai, está transtornado, esperando o milagre, porque sempre foi assim, Senhor. Todas as outras epidemias e pandemias que tiveram, não foi o homem que venceu, foi o Senhor que venceu, Pai. Não foram medicamentos, não foram técnicas, tecnologias, foi a mão do Senhor. Assim também nós esperamos, assim como este vírus apareceu, o Senhor o faça desaparecer para a honra e glória do nome do Senhor. Obrigado, guarda-nos, livra-nos e nos ajuda, é o que nós te pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.